Ai. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje eu não consegui colocar pelo Instagram, mas estamos pelo Facebook. Não sei o que aconteceu, que não quis entrar o Facebook pelo notebook, então eu tive que usar para o celular. Mas, queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, mais uma manhã, onde a gente procura trazer sempre um convidado especial, mas que possa tocar fundo nos nossos corações. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Hoje é dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira, e como todas as manhãs, às 10 horas da manhã, nós temos um bate-papo descontraído, informal, mas sempre procurando trazer um cunho de aprendizado. Aproveitando, mandando um abraço também para o Arnaldo. Bom dia, my friends. O Roberto hoje está conosco vibratoriamente porque teve um compromisso. Bom dia, Niva. Ontem eu tive um compromisso e hoje o Roberto teve um compromisso e, como sempre, os compromissos nunca são cumpridos no horário, ele não conseguiu chegar, mas irradia suas vibrações, o seu carinho para todos nós. Mas, queridos amigos, aqueles que porventura ainda não ouviram falar, nós estamos nesta semana com um convidado muito especial, que é o Luiz Olímpio Télio de Menezes. O Luiz Olímpio Télio de Menezes, ele nasceu em Salvador, nasceu na Bahia, aos 26 de julho de 1825. E na Bahia sempre nascem grandes trabalhadores, Irmã Dulce e tantos outros, que sempre contribuem, o nosso querido Divaldo Franco. E ontem foi o Roberto falando, ele falou uma porção de coisas e chegamos a um ponto quando se falou da instalação do Instituto Histórico da Bahia. Isso foi no dia 3 de maio de 1856. E foi um evento importante, afinal de contas, uma instituição que cuida da parte cultural, da parte histórica de uma cidade, de um estado, tem um peso muito grande. E no dia 3 de maio, solenemente, foi instalado em Salvador esse instituto. O tempo passou e o Télio de Menezes fazia parte, inclusive, chegou a fazer parte do Instituto. Isso foi em 1856. Quando foi em 1867, 11 anos depois, assumiu a presidência desse Instituto Histórico o novo arcebispo da Bahia. Foi o Dom Manuel Joaquim da Silveira. E o Dom Manuel, ele traz uma pastoral. E qual era o objetivo da pastoral? Falando sobre os erros perniciosos do Espiritismo. Isso foi em 16 de junho de 1867. E essa pastoral foi dada ao conhecimento público em 25 de julho, um mês depois. O Télio de Menezes, logicamente, que era uma pessoa de muita fibra, ele desassombradamente analisou, comentou aquela colocação daquele arcebispo. Logo no mês seguinte, em julho, chegou a público. No mês seguinte, o Télio de Menezes faz uma célebre carta, uma carta aberta àquele arcebispo, e essa carta ela teve 2 edições, no mesmo ano de lançamento. E a segunda edição, ela foi precedida de um longo prefácio, em que o Télio de Menezes justifica as doutrinas espíritas. Afinal de contas, ele começou a estudar as obras da codificação e viu que ali tinha todo um conteúdo de muita seriedade, de muita lógica,
porque a doutrina espírita é uma religião, é uma ciência, é uma filosofia, é um conteúdo moral, mas com muita lógica, como Kardec nos ensina. Temos que ter uma fé raciocinada. E, logicamente, que o Télio de Menezes, que era um autodidata, que era aquela pessoa que estudava por conta própria, tinha sede do saber e tinha estudado todas as obras que já tinham chegado até ele, até aquele momento, ele ali discorre nessa carta, falando sobre a preexistência, falando sobre a reencarnação, a manifestação dos espíritos, e ele junta nessa carta o quê? Nada mais, nada menos do que um artigo favorável. Só que esse artigo favorável, ele havia sido publicado no jornal jesuítico. Então, os próprios jesuítas, com um artigo favorável àquela doutrina nova que aquele monsenhor havia criticado, havia colocado uma porção de críticas negativas. E essa carta do Télio de Menezes, ela foi tão divulgada, tão bem aceita pelos leitores, que acabou atravessando o oceano e acabou chegando ao conhecimento do próprio, nada mais, nada menos, isso mesmo, Allan Kardec. Allan Kardec toma conhecimento de toda aquela situação, e ele, na Revista Espírita de novembro, ele expressa ali em torno do fato aquela justa satisfação de ver que ali, no cenário espírita mundial, o Brasil estava se destacando, estava criando-se um referencial. Isso é muito importante, porque temos que lembrar, bom dia, Janete, bom dia, Laudinauria, temos que lembrar que era o início, né? O início do Espiritismo, em todos os lugares. E aqui no Brasil, apesar das distâncias, apesar das dificuldades, apesar das pessoas, muitos ainda, como falamos, analfabetos, não conheciam nem o idioma português, quanto mais o francês, mas o Espiritismo, aquela doutrina nascente, já estava se projetando. E isso era muito bom. Outra ocorrência também que motivou muito a movimentação do clero foi o lançamento que aconteceu em Salvador, no ano de 1866, de um opúsculo. Esse opúsculo chamado O Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espirítica. E era o quê? Eram páginas, esse opúsculo, páginas extraídas, traduzidas pelo próprio Télio de Menezes, porque o Luiz Olímpio Télio de Menezes sabia o francês, ele mesmo traduz, faz um opúsculo, ele retira da 13ª edição francesa de um livro dos Espíritos, faz um apanhado, pode-se dizer, um resumo, publica esse opúsculo em 1866 em Salvador. Ora, logicamente que isso também despertou o incômodo do clero, né? Porque eles vendo ali, e tudo que é proibido, tinha uma música que dizia, como é? Que tudo que é gostoso, mais ou menos assim, como é? É imoral, agora eu esqueci, ou engorda. Tudo que é bom desperta o interesse, as pessoas querem correr atrás, já que é proibido, né? Já que é proibido, então o que é? Por que é proibido? Aí a pessoa fica mais curiosa ainda. Mas nada impediu que o Espiritismo
multiplicasse os adeptos na Bahia, aprofundando raízes naqueles corações férteis e generosos do povo. O povo estava sedento de algo que pudesse tocá-los, de algo que pudesse dar respostas, como até hoje, quantas pessoas buscam respostas que não encontram e que quando chegam ao Espiritismo vão, nossa, ai, agora sim, agora eu consegui compreender, agora eu consegui entender por que tal situação acontece. E aí a pessoa começa a ver a vida de uma forma diferente. Por isso que nós dizemos que o Espiritismo, ele consola, ele esclarece, ele dá essa sustentação, porque nós temos o quê? Respostas. Mas não era só na Bahia. Não vamos dizer que era só na Bahia. Nós vimos que até na corte, até o Dom Pedro fazia suas reuniões com as mesas girantes, fazendo as perguntas. Naquela época não tinha o nome de reunião mediúnica. Hoje a gente poderia dizer faziam as reuniões mediúnicas. Naquela época pode-se dizer que seriam reuniões experimentais. Mas o movimento, então, esse movimento desse conhecimento novo, ele desenvolvia-se a olhos vistos. Nas demais províncias, ainda eram províncias. Mas qual era o objetivo? Qual era o objetivo do alto com isso? Porque nós sabemos que Deus rege todo o universo e Jesus comanda o nosso planeta. Nada que acontece é por acaso. Não diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja sob a supervisão de Deus, que não cai um fio de cabelo que não seja sob a sua supervisão. Logicamente que havia um objetivo de espalhar essa sementeira, espalhar essas sementes da terceira revelação, que é o Espiritismo, e o alto, que a tudo presidia, escolher o quê? Como ponto de irradiação a Bahia. Temos que lembrar que a Bahia, segundo a história, foi o primeiro ponto onde os portugueses chegaram, foi o ponto onde se rezou a primeira missa. Então, ali a Bahia. A Bahia foi escolhida para ser aquele ponto inicial de irradiação. E na cidade de Salvador, o Télio de Menezes, ele faz o quê? Porque até agora ele era um estudante, ele aprendeu, ele conheceu, ele leu, ele escreveu, ele traduziu, ele divulgou, mas ainda não existia algo mais concreto, mais firme, algo constituído. E ali, Télio de Menezes, ele organiza uma sociedade nos moldes desejáveis, regida por estatutos que facultavam o ingresso de quaisquer estudiosos e instituíam o trabalho assistencial nos meios espíritas. Télio de Menezes, ele cria uma sociedade, ele funda no dia 17 de setembro de 1865, 17 de setembro de 1865, ele funda, chamado o Grupo Familiar do Espiritismo. No dia 17 de setembro de 1865, foi fundado o Grupo Familiar do Espiritismo, uma instituição que tinha, nos moldes que a lei orienta, tinha estatutos, aonde ali estavam regidos todos os seus artigos, aonde qualquer estudioso daquela doutrina poderia ingressar, e ele institui também dentro dessa sociedade o trabalho assistencial nos meios espíritas. 17 de setembro de 1865, o Grupo Familiar do Espiritismo foi criado.
E esse grupo, aí o nosso momento de gratidão a Télio de Menezes, Luiz Olímpio Télio de Menezes, porque este grupo familiar de espiritismo foi o primeiro e legítimo agrupamento de espíritas no Brasil. Foi o primeiro centro espírita fundado no Brasil, foi através de Télio de Menezes, em 17 de setembro de 1865, com o nome O Grupo Familiar do Espiritismo. Mais adiante nós vamos compreender também o porquê desse nome. E ali, o primeiro e legítimo agrupamento de espíritas no Brasil, destinado igualmente a orientar a propaganda e a incentivar a criação de outras sociedades semelhantes pelo resto do país. Porque o Espiritismo, como nos diz Emmanuel, como nos convida Emmanuel, ele não deve ficar escondido. Nós devemos a maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo, diz Emmanuel, a caridade da sua própria divulgação. E para isso é necessário o quê? Propagar, divulgar, difundir a mensagem, difundir a doutrina. E isso que Télio de Menezes faz, ele procura, com a criação, a fundação do primeiro centro espírita, legítimo, com estatuto, porque nós conhecemos grupos espíritas que às vezes já existem há anos, mas que existem de uma maneira informal. E Télio de Menezes, em 1865, ele cria o grupo, mas de uma maneira formal, de acordo com a lei, com o estatuto, com tudo bonito sendo regido. E é isso que nós precisamos fazer. O que Jesus nos ensinou quando foram questionar a ele com relação a pagar os tributos? Ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós vamos criar uma instituição, mas regida dentro da lei do nosso país. Se estivéssemos em outro país, iríamos seguir a lei daquele país. E ali ele cria legitimamente esse agrupamento espírita no Brasil. A nossa gratidão por isso, a nossa lembrança por isso, porque ele foi o pioneiro, o grande pioneiro do espiritismo, ao criar o primeiro centro espírita, que era destinado também à propagação, à propaganda, a incentivar a criação de outras sociedades. E no dia 17 de setembro de 1865, nesse mesmo dia, Télio de Menezes diz o quê? Marcará uma época feliz em nossa vida, e o deverá também ser no movimento do espiritismo no Brasil. Télio de Menezes tinha 40 anos quando ele institui o primeiro centro espírita. E nesse mesmo dia, dia 17 de setembro de 1865, às 23h30, tarde já da noite, os membros daquele grupo recém-fundado, eles recebiam uma mensagem assinada, e o Espírito se intitula Anjo de Deus, o nome do Espírito. E ali vem a primeira página psicografada de que se tem notícia na Bahia. Fato este que lhes trouxe uma grande felicidade. Uma grande felicidade. A primeira mensagem psicografada através do Espírito que se denomina Anjo de Deus. E a Maria Dolores está dizendo assim: gratidão a esse grande Espírito, nosso querido irmão de ideal, pelos excelentes trabalhos, pela divulgação da doutrina espírita. É verdade, Maria Dolores. Temos que ser gratos a esses pioneiros que, com coragem, com determinação, apesar das perseguições, das injúrias, das calúnias, dos deboches, mas eles ali firmes, da mesma forma que Kardec, com tantas dificuldades, mas não se entregou, não
não esmoreceu. E dessa primeira mensagem, de outras mensagens posteriores, o que pode se depreender desse espírito que se denominou anjo de Deus? Era um espírito, esse espírito comunicante, era possuído de elevados dotes morais. Mas em razão de todo esse conjunto de sucessos pioneiros, é que a Bahia é tida como berço do espiritismo em terras brasileiras, porque, afinal, Télio de Menezes contribuiu muito. E na presidência daquele grupo familiar do espiritismo, Télio de Menezes, ele distinguiu-se pelo seu ânimo forte. Falamos, ele estava com 40 anos, estava ainda no vigor, já não estava mais na juventude, mas estava pleno de conhecimento, de saber, de desejo de trabalhar. E ele contribuiu muito. Ânimo forte, pela sua cultura e elevação de sentimentos, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa tem uma coisa, mas não tem outra. Aí fica difícil. Eu tenho uma disposição, mas falta cultura, falta elevação de sentimentos. Ou tem só a cultura, mas não tem os demais. Ou tem só os sentimentos, mas não tem a força, a vontade, a determinação. E ele tinha essa possibilidade de poder unir a vontade, o ânimo forte, porque a vontade ela tem que ser robusta. Eu quero, mas quem sabe um dia. Então já não é uma vontade. A cultura, porque ele era autodidata, como nós dissemos, e a elevação de sentimentos. E ali ele suporta com destemor e firmeza toda aquelas dificuldades, o espírito zombeteiro dos incrédulos, dos materialistas, que não foram poucos, o ambiente hostil da religião dominante, porque a Constituição do Império, ela regia a religião do Estado, segundo o artigo 5º da Constituição do Império, era a religião do Estado, era a religião católica. E, com isso, o ambiente hostil da religião dominante era muito grande. Exemplos, por exemplo, dessas chacotas, desses deboches, que eram lançadas contra ele, tanto contra ele pessoalmente e contra o espiritismo, eram publicados, por exemplo, na Bahia Ilustrada, que era um periódico, ela publicava, desde o ano da sua fundação, em 1867, eram versos, eram composições teatrais, tudo assim, burlescas, procurando denegrir a imagem do espiritismo. Esse mesmo jornal de Salvador, que era a Bahia Ilustrada, estampou várias caricaturas depreciativas do espiritismo, quase todas grosseiras, ofensivas ou injuriosas. Então não era somente assim um deboche suave, não. Eram ofensas mesmo, injúrias. E tudo isso era feito o quê? Sem que as autoridades fizessem valer o artigo da lei. Porque existia um artigo da lei, que era o artigo 277 do Código Criminal do Império. Olha, vai tempo isso, né? Ainda do Império. O artigo 277 do Código Criminal do Império, ele dizia o que nesse artigo? Ele prescrevia pena, era passível de pena, quem abusasse ou zombasse de qualquer culto estabelecido no Brasil. Quem abusasse ou zombasse era passível de pena. Mas eles não tomavam nenhuma atitude contra todas aquelas
perseguições, agressões, injúrias que vinham. E não havia como negar o caráter religioso do Espiritismo, já que naquela época o próprio arcebispo da Bahia, o D. Manuel Joaquim da Silveira, ele diz: o Espiritismo é essencialmente religioso. O próprio arcebispo diz: o Espiritismo é uma religião, essencialmente religioso, mas, vírgula, ou antes, vírgula, é um atentado contra a religião católica. O arcebispo diz: se o Espiritismo é uma religião, ele, ao mesmo tempo, está atentando contra a religião católica, que é a religião oficial do Estado, que é a religião que todos nós devemos seguir, em outras palavras. Teve um artigo curioso, intitulado, dando agora, indo quase 100 anos depois, adiante do tempo. Nós agora vamos fazer uma viagem adiante do tempo e vamos fazer essa pergunta somente para que a gente encerre por hoje, para que vocês fiquem na curiosidade. No dia 19 de agosto de 1961, no Globo, no jornal O Globo, foi publicado um curioso artigo, intitulado Seria Castro Alves espírita? Por que será que foi publicado no jornal O Globo de 1961, 19 de agosto de 1961, esse artigo com este questionamento, com essa pergunta: seria Castro Alves espírita? Nós vamos entender o porquê desse artigo amanhã, quando nós dermos continuidade ao nosso Café com o Evangelho. Foi muito bom estarmos aqui com vocês. Hoje à noite, quarta-feira, nós temos o nosso curso de Espiritismo e, ao final, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. Estão todos convidados, mas não esqueçam, amanhã, às 10 da manhã, vamos saber a resposta. Por que essa matéria perguntando: seria Castro Alves espírita? Queridos amigos, até amanhã, com a doce paz de Jesus.